Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo especial para comemorar os nossos quase 2 milhões de visualizações no mini sofá. Então já deixa o seu like. Melhor, vamos fazer uma meta. Assim que esse vídeo chegar a 10 mil likes, eu vou postar um novo mapa de papelão aqui no canal com uma ideia que vocês vivem me pedindo. Então não se esquece de deixar o seu like e de deixar aqui embaixo nos comentários ideias para os próximos vídeos. E para começar a fazer o seu sofá, você vai precisar de muito planejamento antes. Então pega aí um lápis, borracha, um pedaço de papel e fita métrica. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi medir o espaço que eu tinha para colocar o meu sofá. E no meu caso, eu tenho 1,80 m. E eu resolvi fazer o meu com 45 centímetros de altura. Eu não sei se eu vou fazer o encosto para ele e os braços, provavelmente não. Eu vou fazer ele como uma caixa mesmo e vou fazer almofadas para fazer o encosto. Mas se você quiser, você pode fazer no seu, não tem problema. E eu vou fazer o meu dividido em duas partes. Eu vou fazer dividido em duas partes porque o papelão de um tamanho grande, ele vai ficar mole. Então, se a gente dividir em duas partes, vai ser melhor trabalhar, ele vai ficar mais resistente. E você tem que descontar a espessura do meio e das bordas, né? Antes de começar a fazer o seu. Então, na verdade, você não vai cortar com 90 centímetros. Eu vou cortar o meu com 88 centímetros porque eu tô descontando essa espessura das placas das laterais. E eu resolvi fazer essa parte aqui com 66 centímetros. Mas você pode fazer o seu maior, menor, você decide. Então, eu vou cortar para cada parte dessas 3 papelões. Então, no caso, vão ser 3 para essa parte, 3 para a parte de trás. 6 com 6, 12 para essa parte. E aqui vão ser 3, 6, 9. E eu já cortei o meu e eu gastei em torno de 20 caixas já para fazer isso. Eu já tô com essas partes prontas. Então, você vai gastar mais ou menos em torno de 40 a 50 caixas de um tamanho médio. E eu tô usando papelão duplo, que é esse que tem essas duas partezinhas. Mas você pode usar aquele papelão simples também. É só ir colando até ficar com a espessura que você quer, uns 2 centímetros é o suficiente. E na hora de colar, nós vamos colar com essas riscas na vertical e na horizontal. Então, eu vou colar um papelão assim, com as riscas na vertical e o outro na horizontal. Ele vai ficar assim, ó. Porque ele vai ficar mais resistente assim, vai ficar mais duro. Então, você vai gastar menos papelão. Bom, aí aqui eu tenho as minhas peças. E eu cortei 12 placas dessa, de 45 por 88. E 9 dessa de 45 por 66. Mas esses tamanhos vão depender do espaço que você tem. Agora eu vou começar a colar. E a cola que eu uso, gente, essa cola aqui, é uma cola branca normal, custa R$12 esse vidro de 1 litro. E eu comprei também esse pincelzinho pra ajudar a espalhar a cola. Ele foi R$1,50, bem baratinho. E ele é ótimo porque você não tem que ficar espalhando com a mão. Bom, agora que terminou de secar, eu vou cortar essas rebarbas que ficaram sobrando. Vou usar um estilete, e é bom usar sempre o estilete novinho pra facilitar o corte. Ó, gente, comecei a montar aqui mais ou menos, pra ter uma ideia se tá do tamanho certo, do tamanho que eu queria. E foi bom, porque tá sobrando aqui. Então, eu vou tirar 2 centímetros de cada placa dessa, porque eu quero que caiba certinho aqui atrás. Aí, o ideal é você ir fazendo assim aos poucos mesmo, vai medindo pra ver se tá do tamanho que você quer. E, como vocês podem perceber, ele tá ficando um tamanho bem grande, é o suficiente pra uma pessoa deitar, caso queira. Bom, gente, agora eu vou começar a colar com cola quente. Aí eu compro o pacote de cola quente assim fechado, porque sai bem mais barato. Mas eu não uso tudo, tá? As pessoas confundem um pouco, acham que eu uso 1 kg de cola em cada DIY que eu faço, mas eu não uso, tá? Esse daqui eu tenho desde que eu fiz o roupeiro. Então eu uso bem pouco, ó. Eu uso só o suficiente mesmo pra colar as laterais. Eu só uso a cola quente nas laterais, o restante é tudo com cola branca.
Bom, gente, terminei de unir todas as partes. Aí eu reforcei tanto por fora quanto por dentro com a cola quente. Bom, agora em cada lateral eu vou aumentar mais 2 camadas de papelão. Pode ser que eventualmente eu aumente mais uma camada, ainda tô testando. Eu vou fazer, vou sentar em cima, vou testar pra ver se tá bem resistente. E é o que eu indico pra vocês, ir testando. E eu vou passar a cola branca no meio. E nas laterais eu vou colar com cola quente, porque vai ser mais fácil pra fixar assim. Ó, eu terminei de colar, aí reforcei bastante aqui na beirada. E eu vou cortar esse excesso que ficou sobrando. Depois eu vou virar ele ao contrário, eu vou reforçar na parte de baixo também. Aí aqui nessa parte do meio eu vou colar desse lado e desse lado. Porque essa parte aqui vai suportar o assento desse lado de cá e do lado de cá. Então essa parte do meio tem que ser a mais resistente. Eu já cortei aqui um pedaço da parte do fundo e eu dividi em 2 partes dessa. E onde eu faço emenda, eu normalmente colo fita crepe assim pra ajudar a dar resistência. Isso ajuda bastante. Não tem problema ficar com a emenda assim, porque a gente vai colar várias camadas de papelão por cima. Ele vai ficar bem resistente. Aí aqui nessas partes do meio, eu fiz 2 placas com 4 camadas de papelão, pra na hora que a gente for sentar em cima, ter um apoio pra nossa parte de cima, né? Pra ele não afundar. Aí o ideal é você ir testando mesmo. Aqui nessas beiradas eu fiz com 5 camadas, nas 2 beiradas. No meio eu fiz com 7 camadas de papelão e nas laterais tem 3 camadas só. Nessa parte do meio eu fiz com 4 camadas. Aí, nessas partes assim da beirada, ele tá com 2,5 cm de espessura. Aqui na parte de dentro ele também tá com 2,5 cm e nas bordas ele tá com 1,5 cm. Essas partes aqui do meio eu vou colar só nas laterais assim com cola quente, tenta deixar bem alinhado no meio e depois por baixo a gente vai colar o forro. Terminei de colar essa parte do meio, aí agora eu virei ele ao contrário já e vou colar o fundo dele. E o fundo eu vou fazer assim, nessas partes do meio eu vou usar a cola branca e eu vou usar a cola quente só nas laterais. Ó, eu terminei de colar o fundo já. Aí, aqui nessa parte onde eu fiz a emenda, porque eu fiz ele dividido em 2 partes, né? Aí aqui eu fiz uma emenda e onde tinha emenda eu coloquei a fita crepe pra ajudar a reforçar um pouco. E agora eu vou virar ele pra terminar de fazer a parte de dentro. Aí terminei de colar tudo já. E eu reforcei ele todinho com fita crepe. E agora eu vou fazer a papietagem. Aí eu já cortei aqui os pedaços de papel. E pode ser qualquer tipo de papel. Eu tô usando revista velha. E eu vou fazer a papietagem só nessas beiradas. Porque na parte de dentro eu usei uma placa que eu já tinha de um outro móvel. Então eu já tinha feito a papietagem nela. Agora eu só vou fazer nessas beiradas mesmo. E mais uma vez para papietagem eu vou usar a cola caseira, que eu já ensinei a fazer aqui. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. Eu terminei de fazer aqui a parte que vai ser o assento dele, a parte de cima da tampa. E eu colei 6 camadas de papelão. E o ideal é você ir testando mesmo, eu fui testando, sentando em cima. Quando ele parou de se mover, de afundar, é o suficiente. No meu caso, 6 camadas de papelão foram o suficiente. Agora eu vou dar o acabamento em volta dele, nessas bordas. E eu vou usar um papelão bem fininho, ó. É uma caixa bem fininha pra dar o acabamento aqui nessa volta. E vou colar todo com cola quente. Eu terminei de dar o acabamento aqui na tampa do meu sofá. Eu passei uma fita assim de papelão em volta dele todinho, colei com cola quente. Só pra ficar mais retinho mesmo. Eu não vou fazer a papietagem na tampa, porque eu tô com pouco tempo. E tá bem frio aqui na minha cidade, vai demorar bastante pra secar. Então eu só fiz na parte de baixo mesmo. E aqui na parte de baixo, como eu disse... Aqui no meio eu não fiz porque aqui eu utilizei uma peça que eu tinha já pronta de outro móvel, que já tem a papietagem, então eu só fiz nas laterais. No fundo eu também não fiz a papietagem para não perder muito tempo. E por dentro eu dei acabamento com TNT, não ficou tão bom quanto eu gostaria, mas como eu disse, eu tô usando os materiais que eu já tinha em casa para economizar um pouquinho. Aí por fora eu usei um tecido um pouquinho mais grosso e fui grampeando tudinho para depois ficar mais fácil para retirar e lavar. Eu terminei de dar acabamento aqui em cima. E aqui na parte de cima eu usei um tecido diferente, porque o tecido que eu tava usando aqui na parte de baixo acabou. E esse tecido da parte de baixo ele é um pouquinho mais caro. Então eu usei um outro tecido que eu tinha em casa, porque eu tô sempre usando o material que eu tenho em casa pra economizar um pouco. Então aqui é um tecido um pouco mais transparente. O ideal é você usar um tecido assim mais grossinho e cobrir ele todo com um tecido mais grossinho, pra não ficar aparecendo assim e voltar no meu. Esse tecido aqui de cima é um Oxford
O de baixo eu não sei, era um tecido que eu já tinha aqui em casa, um tecido mais grosso, mas na época ele custou R$8 o metro. O de cima ele custa em torno de R$5 o metro, é bem baratinho. E agora é só fixar as dobradiças, e o ideal é você fixar num pedaço de madeira antes e depois colar no papelão. Mas como eu não tinha, eu fiz igual tá aí no vídeo, coloquei um pedacinho de fita e reforcei com grampeador. E depois é só repetir o processo na outra parte da dobradiça. E para o assento eu fiz um futon e ele é bem simples de fazer. Eu fiz uma capa para um colchonete que eu tinha aqui na minha casa, depois eu dei uns pontinhos em volta. E para facilitar eu usei alguns alfinetes para prender, para depois poder dar os pontinhos. E eu usei uma linha um pouquinho mais grossa. O resultado final é esse, eu dei os pontinhos tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, e se você preferir você pode fazer também um capitonê, vai ficar lindo. Eu não quis fazer porque eu acho que incomoda um pouquinho na hora de deitar. E por dentro ele ficou bem espaçoso, dá pra guardar bastante coisa, guardei vários edredons dentro dele, guardei uma bacia, guardei algumas malas de viagem, dá pra guardar bastante coisa e a altura ideal para caso você queira colocar algumas caixas também. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e de deixar o seu like.